Será que um edital de um leilão judicial ou de um leilão extrajudicial é sim lei absoluta em relação a você que está arrematando o imóvel posto a leilão? Será que existem regras ali no edital que podem ser questionadas, como, por exemplo, a transferência da obrigação do pagamento do IPTU e do condomínio para você que está pretendendo arrematar o imóvel no leilão extrajudicial? Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente essa questão. O tema IPTU e condomínio em relação a quem arremata o imóvel. Dívidas pretéritas podem ser destinadas ao arrematante por parte do banco que está alienando o imóvel ou por parte do Poder Judiciário através de uma definição do magistrado na elaboração do edital? Fica comigo até o final desse vídeo, que esse vídeo pode mudar por completo a conta que você faz para definir qual o lance máximo que você vai observar numa disputa de um leilão judicial ou extrajudicial no qual se encontra sendo alienado um imóvel. Eu sou Rodrigo Azevedo, sou advogado especializado na aquisição de imóveis através de leilões judiciais e extrajudiciais, e o meu papel é assessorar investidores que tenham interesse em conquistar oportunidades absolutamente incríveis nesse mercado imobiliário através dos leilões judiciais e extrajudiciais. Mas antes de eu entrar no tema propriamente desse vídeo, eu vou te pedir, se você ainda não nos segue, se inscreve no canal, clica no sininho, deixa aqui tuas dúvidas nos comentários desse vídeo, que eu vou responder na forma de vídeo numa próxima oportunidade. Mas vamos ao que interessa. Você já ouviu falar do tema 1134 do STJ? O julgamento de um tema por parte do Supremo Tribunal Federal ou por parte do Superior Tribunal de Justiça, nesse caso que estamos falando, nada mais é do que a decisão de uma matéria que foi objeto ali de incontáveis recursos que levaram processos a essas cortes. Então, em razão da imensa quantidade de recursos que se repetem, questionando a mesma regra, questionando o mesmo assunto, o tribunal, seja o Superior Tribunal de Justiça, seja o Supremo Tribunal Federal, define aquilo como um tema específico a ser julgado e cuja decisão será aplicada de forma igual a todos aqueles recursos que questionam o mesmo assunto. Então, é o chamado recurso de efeito repetitivo. Na hora que o Superior ou o Supremo julga esse tema, ele pacifica o assunto e aquilo é aplicado a todas as ações que, porventura, pretenderem levar o caso ao Superior Tribunal de Justiça. E, por via de consequência, apesar de não ser obrigatório ao magistrado de primeiro grau, ao se deparar com o assunto, já aplicar a decisão, por via de consequência, os juízes aplicam o julgamento, porque é pacificado o assunto e, portanto, se o processo chegar até o Superior Tribunal de Justiça, a decisão será reformada, caso tenha decidido de forma diferente, e aplicado aquele julgamento. O superior não mais vai apreciar o assunto de novo. Aquele julgamento será aplicado por conta do tema já decidido. Em resumo, é isso. Está explicado de uma forma bem simples, é isso. Então, nesse tema 1134, então o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ao decidir o tema 1134, decidiu no sentido de que pouco importa o que consta no edital com relação a dívidas de IPTU e dívidas de condomínio pretéritas anteriores à data da arrematação. Será responsabilidade de quem está vendendo. Então, se o vendedor, se o alienante for um banco, a responsabilidade pertencerá ao banco. Portanto, se o alienante for uma instituição financeira, um banco, a responsabilidade pelo seu pagamento pertencerá ao banco, pouco importando qual o valor da venda desse imóvel. O arrematante não será responsabilizado por pagar dívidas anteriores de IPTU e condomínio, ainda que assim conste no edital que definiu as regras dessa alienação. Da mesma forma, se esse imóvel tivesse sido objeto
de penhora em uma ação judicial, em uma execução judicial, ainda que o valor não seja suficiente para pagar a dívida de IPTU e de condomínio, em razão do tema 1134, o arrematante não poderá ser responsabilizado por esse pagamento, porque tem muito edital que traz ali nas entrelinhas a seguinte informação: o imóvel será arrematado e o arrematante estará isento de responsabilidade para pagar dívidas de IPTU e condomínio, desde que o valor da arrematação seja suficiente para a quitação dos débitos em questão. Significa que, seguindo essa regra, se o valor da disputa ali, do lance final, não for suficiente para pagar as dívidas irão sobrar para o arrematante. Então é muito importante você ter o cuidado necessário na análise do edital, seja num leilão judicial, seja no leilão extrajudicial, porque ainda que lá se encontre esta regra, esta transferência de responsabilidade, você precisa ter esse conhecimento prévio para fazer a conta necessária, definir o quanto vai custar essa arrematação, achar aquele número que eu já falei em vídeos anteriores, que é o custo total da arrematação. Então, saber com antecipação qual será o custo total da arrematação é fundamental, porque, em razão disso, você pode definir a estratégia que você vai usar. Então, mesmo que essa regra seja ilegal, porque o STJ já definiu o assunto, você sozinho dificilmente vai conseguir questioná-la. Então, você vai precisar de um advogado, de uma assessoria jurídica, para lhe ajudar a trilhar o caminho e afastar essa cobrança da sua responsabilidade. Então, a não ser que você queira aceitá-la e efetivamente pagar. Se você quiser, não tem problema. Mas, evidentemente, ninguém quer pagar uma conta que não é sua. Então, ter essa assessoria jurídica durante todo o procedimento, desde o antes até a efetiva arrematação e a entrega das chaves a você, a emissão de sua posse sobre o imóvel arrematado, é fundamental, porque você pode fazer isso paralelamente. Você pode já questionar essa regra antes do leilão. Você pode questionar essa regra imediatamente após ser declarado vencedor ou, inclusive, após assinar o contrato, se estivermos falando de uma arrematação extrajudicial. Então você vai assinar o contrato ali com a instituição financeira, porque se você não fizer isso, dificilmente a instituição financeira vai concluir essa arrematação em seu favor. Então você vai, pratica os atos todos, assina o contrato e judicializa o assunto. Nada impede de você judicializar o assunto com o objetivo de afastar a cobrança do IPTU e do condomínio. Então, ter essa assessoria jurídica é fundamental, desde o início. A prospecção do imóvel, a análise da documentação, a análise de quem está vendendo, o que aconteceu na matrícula em relação a todo o histórico do imóvel, como os atos de consolidação da propriedade foram praticados administrativamente junto ao cartório de registro de imóveis por parte do banco e por parte do tabelião, o que aconteceu, se os prazos foram observados, o histórico dos antigos proprietários, quantas ações judiciais existem contra esses devedores que estão perdendo o imóvel, avaliar tudo que irá decorrer, direta e indiretamente, de uma arrematação que você pretenda realizar, tá? Então, volto a dizer, volto a insistir, não se aventure em leilões judiciais, não se aventure no mercado imobiliário através dos leilões, sem saber com profundidade o que está fazendo. Este mercado é extraordinário sob o ponto de vista de oportunidade, mas é preciso, é fundamental, é imprescindível que você saiba em profundidade o que está fazendo e projete, planeje como se dará essa arrematação muito antes dela acontecer, sabendo todos os custos e todos os passos de natureza jurídica e qual a realidade mercadológica desse imóvel após a arrematação efetivar-se. Então, diante de tudo que eu disse aqui, a conclusão é óbvia, né? Se o edital prevê que a responsabilidade por dívidas de condomínio e de IPTU pertence a um arrematante, este está contrariando
a norma jurídica vigente no segmento, a norma jurídica interpretada pelo Superior Tribunal de Justiça. Quem você acha que manda mais? O edital, que vai definir as regras da alienação do imóvel, ou a interpretação do Superior Tribunal de Justiça sobre a lei que regulamenta os leilões judiciais e extrajudiciais? Obviamente, é a regra, a interpretação do Superior Tribunal de Justiça, pois essa nada mais é do que a aplicação da lei cogente, a aplicação da lei que impõe a todo mundo o regramento a ser obedecido. Então, no momento que o banco, ou no momento que o juiz de primeiro grau publicam ali um edital transferindo a responsabilidade do condomínio do IPTU para o arrematante, seja o juiz de primeiro grau, seja a instituição financeira que está promovendo o leilão extrajudicial, ambos estão contrariando a norma, a interpretação vigente do Superior Tribunal de Justiça de forma clara e inequívoca. Cabe a você pleitear o respeito a essa interpretação e saber como forçar o banco a cumprir essa regra, porque o magistrado é fácil. Então, quando for um edital definido em um processo judicial que contraria essa norma, a solução é relativamente fácil. Basta uma simples petição previamente à alienação, ou inclusive posteriormente, sem problema algum, informando ao juiz ou à juíza o inteiro teor do julgamento do tema 1134 por parte do Superior Tribunal de Justiça. E ainda que esse juiz ou essa juíza, num exercício de absoluta loucura, decida de forma contrária ao julgamento do tema, você entra com a medida processual adequada, sempre, evidentemente, através do seu advogado ou da sua advogada, junto ao tribunal competente, numa segunda instância em relação àquele juiz de primeiro grau, e aí você vai ter sucesso sem nenhuma dúvida, tá? Mas no judiciário isso é fácil de resolver. A dificuldade hoje está nos leilões extrajudiciais, pois o tema 1134 foi julgado em relação a recursos apresentados ao STJ em decorrência de ações judiciais, de leilões judiciais. Então existe quem defenda que essa regra, essa decisão só se aplique ao leilão judicial, mas isso não tem nenhum sentido, porque o regramento é o mesmo. Então não pode o edital de um banco ter valor maior que um edital elaborado pelo Poder Judiciário. Não pode uma regra criada por um banco ter mais importância do que uma interpretação definida pelo Superior Tribunal de Justiça. Então é só uma questão de prazo para que o Superior Tribunal de Justiça aplique de forma absolutamente massiva, aplique de forma absolutamente igualitária essa regra também para os leilões promovidos na esfera extrajudicial. Portanto, diante de tudo isso que foi dito, para a gente finalizar, fazer apenas o fechamento, destacando o seguinte: a informação que tem menos importância na hora que você está avaliando a possibilidade de fazer uma arrematação é qual o valor da avaliação e qual o valor do lance mínimo. O que menos importa na análise de uma possível arrematação é quanto você irá efetivamente pagar no tocante à disputa de preço no processo de alienação. Então, o deságio entre o valor da avaliação e o efetivo valor de arrematação é o elemento de menor importância neste negócio jurídico do mercado imobiliário através de leilões judiciais ou extrajudiciais, porque existe uma infinidade de custos diretos e indiretos que você pode claramente tê-los em mãos, facilmente tê-los em mãos, desde que você faça o planejamento devido antes da arrematação acontecer. Então, basta você fazer aquilo que eu falei em vídeos anteriores, que eu chamo aqui de protocolo de 10 etapas, em que a gente faz um estudo profundo da história do imóvel, da condição mercadológica do imóvel, da segurança jurídica do imóvel.
Então, se você faz esse protocolo de 10 etapas, você tem absoluta condição de ir para uma disputa e de seguir para uma arrematação com clareza inequívoca de qual lance mínimo e qual lance máximo que você vai observar no processo de disputa desse imóvel ali no lance a lance, tá? Feito isso, você faz uma arrematação segura e sem surpresas. Não fazendo esse planejamento, é jogo de aposta. É melhor ir para Las Vegas e jogar na roleta, que é mais interessante. Então, eu sou Rodrigo Azevedo, sou advogado especializado em aquisições de imóveis por meio de leilões judiciais e extrajudiciais, e o meu trabalho é assessorar investidores que têm interesse em aproveitar as incríveis oportunidades que existem nesse mercado através dos leilões judiciais e extrajudiciais. Você tem dúvida, quer saber mais? Entre em contato com a gente, escreve teu comentário aqui nesse vídeo que a gente vai retornar o teu contato o mais breve possível. Deixa um grande abraço e a gente se vê na próxima.